Aí que entrou na ufologia. Algumas naves aparecem e desaparecem, né? Seres que aparecem e desaparecem e tudo mais. E hoje eu tenho, para mim, uma compreensão de que ufologia e espiritualidade, num nível mais alto, eu diria, mais alto de compreensão. Não que eu seja melhor que alguém, ou que o que eu conheça seja melhor do que qualquer coisa. Mas eu percebi que tudo isso é praticamente uma coisa só, né? Existe muito da espiritualidade sobre a ufologia. Então, o que eu digo para todos estudem o tema, estudem, não é ler sobre o tema, estudem com mente aberta. A ufologia é muito, muito mais amplo do que isso. A gente poderia ficar conversando aqui uns 3 ou 4 dias sobre isso e não iria esgotar o assunto. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista, comemorando 16 anos nesse mês de março, e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui. E hoje o tema é ufologia e espiritualidade com Tony Najá. Bem-vindo, Tony. Olá, bom dia. Uma honra estar aqui com você. Olá a todos. Bom dia. Que maravilha. Se você acompanhou outro horário, boa tarde e boa noite também, né? Maravilha, estamos gravando de manhã, aproveitando que ele está chegando aqui em São Paulo. Você veio de onde mesmo, Tony? Curitiba, vim de Curitiba. De Curitiba. Tranquilo, que beleza, muito bom. E eu já quero convidar você a se informar sobre as novidades da TV Consciência Próxima, se inscrevendo no Clube Consciência, aqui na descrição do vídeo. Você recebe os avisos, informações dos próximos programas. Temos feito os programas gravados, exceto esse do dia 9 de março de 2026, que a gente vai fazer ao vivo em comemoração a minha primeira convidada que teve no programa, que é a Monja Coentro. Ela vai estar aqui ao vivo no dia 9 de março de 2026, comemorando 16 anos da TV. E convidar você também a se informar sobre o grupo de estudos e práticas espirituais Consciência Próspera, que deu origem à TV 2 anos depois, onde tem os encontros todas as segundas-feiras, às 20 horas, agora no formato online. Então, antes era tudo presencial, agora no formato online, inaugurando, né, também essa perspectiva de troca de conhecimentos. Então, vamos ao tema de hoje. Já estão todos ambientados, já querem estar com a gente, porque já está gostando da energia e o tema também aqui abordado. Vamos lá com o Tony. Tony, como é que surgiu esse seu interesse pela ufologia? Você teve um primeiro livro que despertou, que teve um start com isso, ou você foi inspirado pelas séries, né? A gente estava falando sobre Star Trek. O que é que te deu o start de conexões, o filme, algo que fez com que você embarcasse nesse caminho, ou navegasse na nave, né, de conexão com esse tema ufologia? Na minha infância, falando só sobre ufologia, então, eu tinha acesso à revista Planeta Quadradinha, né? Essa famosa para todos nós. Uhum. E logo em seguida, ainda na infância, caiu em minhas mãos o livro Eram os Deuses Astronautas. Depois veio De Volta às Estrelas e tal, a sequência do Erich von Däniken. E desde lá venho com esse interesse. Aos 14 anos, eu estava já no que hoje é segundo grau, né, ou ensino médio, e a professora de português pediu uma palestra. Cada aluno tinha que fazer uma palestra. E eu, entre aspas, azaradamente, foi marcado por último. Era a última palestra do semestre, né? Aquela que teria menos espectadores e tudo mais, né? E o pessoal já querendo ir embora. E a minha palestra foi ufologia, a era moderna da ufologia, né? Com 14 anos. E foi a palestra mais elogiada, mais aplaudida, talvez pela inusitado e a curiosidade sobre o tema, né? Ainda mais naquela época, 1975 foi isso. Então, desde aí, né, vem o meu interesse do tema e o meu estudo de algumas coisas sobre o tema. Na década de 80, eu mergulhei mais a fundo, né, nos casos, né, fui estudando mais os casos, mas aí a vida me puxou para um outro lado, né? Tive que casei, separei, filhos, tive que trabalhar, né? Me graduei na faculdade, enfim. E, então isso ficou afastado aí por quase uns 20 anos. Quase, não dá 20.
Mas daí, em 2003, eu sempre comentava isso com minha mãe também com uma cabeça bem aberta para esse tema. Minha mãe morava num sítio em Antonina. Antonina é litoral do Paraná, é um hotspot ali, né? E aí ela morava sozinha no sítio, mas tinha um caseiro, a casa ficava uns 150, 200 metros distante. E aí ela tinha telefonia rural, ela me ligou lá pelas 11 da noite, Tony, pousou uma nave aqui, pousou uma nave, né? E descreveu, olha, a casa inteira se iluminou, e aí, quando eu saí lá para fora, fui em direção à nave, a nave levantou voo, passou por cima de mim, passou por cima da casa e tal. Eu falei, pô, mãe, amanhã cedo eu tô aí, não adianta eu ir agora, a nave já foi embora, né? Amanhã cedo eu chego aí para examinar o local. Nessa época eu já era perito criminal antigo já, né? Então eu disse, eu vou examinar o local como se fosse um local de crime, né? Tenho essa expertise. Às 3 horas da manhã, minha mãe me liga de novo, mas eu falo, pousou de novo, né? Está aí, não, levantou, eu fui em direção à nave, novamente a nave levantou voo, né, foi embora. No outro dia, bem cedo, já estava lá, né, até porque eu tinha que trabalhar depois, então cheguei lá quase de madrugadinha, e realmente tinha as marcas de pouso, né, marcas da sapata, né, de tripés, assim, num ponto, e um pouquinho mais afastado, novamente, o tripé. Examinei aquela marca, né, parecia, os mais antigos vão saber o que é o solado do quichute, aquelas travas, tinha isso no retângulo da sapata, aquelas reentrâncias assim, né? E a grama estava cozida e tal, enfim, todos os sinais característicos, né, do pouso. E minha mãe, como testemunha, minha mãe não teria por que inventar isso para mim, né? Para ninguém. Posteriormente, minha mãe foi entrevistada, a Rede Globo, aquela coisa toda, né? Mas aí eu comecei a me ligar em grupos de ufologia, né? Que até então fazia isso por autodidatismo somente, né? Aí, participando de grupos, acabei tendo um contato maior com o Gevaer, né? Comecei a participar e passei a integrar o grupo de análise de imagens naquela época para o Gevaer, naquela época para a revista UFO. E desde então venho desenvolvendo esse trabalho, além das pesquisas de campo. Aí eu iniciei realmente a fazer as pesquisas de campo. Esse daí foi o start para eu começar as pesquisas. E na sequência, o Gevaer se mudou para Curitiba, e aí começou a ocorrer os agroglifos no Paraná, em Santa Catarina, na sequência no Paraná. E então eu fui em alguns com o Gevaer, eu não pude ir em todos porque eu trabalhava e eu corria no meio da semana. Ele dizia, vamos, não posso largar o serviço, né? E era na emergência, se fosse assim, com 2, 3 dias de antecedência, que você pudesse avisar. Não dá, é na hora, vamos, não dá, né? Mas em alguns eu fui inclusive para a Inglaterra, examinar os agroglifos, entender lá, conversar com o pessoal de lá. Fiz amizade com alguns pesquisadores lá da Inglaterra, né? Trocamos as figurinhas. E essa linha dentro da ufologia, basicamente é essa linha que eu sigo, uma linha científica, né? Na ufologia. Mas aí, desde criança, bom, meu primeiro nome, Inajar, é Inajar Antônio Kurovski, né? Já saiu de um centro de Umbanda. Minha mãe e meu pai foram perguntar qual nome seria interessante, eles indicaram 3, e minha mãe escolheu este, né? Então, eu já venho com certo vínculo com espiritualidade desde minha bisavó, que já frequentava centro, minha avó foi fundadora de centro, né? Centro de Umbanda, centro kardecista. E passei minha infância praticamente frequentando centros de Umbanda. Na adolescência, eu comecei a estudar kardecismo, mas estudar, não ler, né? E aí, quando eu já tinha lido vários livros, mais de 20 livros, perguntei para minha mãe, onde eu acho isso? Onde tem isso para eu frequentar? Ela disse, o centro da tua avó foi uma das fundadoras e tal.
Então, comecei a frequentar daí kardecismo, né? Estudei tudo que tinha para estudar, tudo que tinha para ler na época, até que eu cheguei para um dos dirigentes e disse: o que mais tem? Ele falou: já leu isso, já leu isso, já leu isso, já fez tal curso, já fez tal curso, já. Ele falou para mim: parabéns, você acaba de completar o jardim de infância. Agora você vai começar a entrar em outros campos e estudar mais. Mas para onde que eu vou? Ele falou: o mundo está aí, né? Então comecei a estudar o que me caísse na mão. E isso me levou a estudar alta magia, né? Teurgia, magia católica, alquimia, xamanismo, tarô. Teve um tempo que eu fazia muita leitura de tarô. E lógico que isso abre a mente para um mundo da espiritualidade um leque muito grande, né? Lógico que li Helena Blavatsky, li sobre Krishna, Mahatma Gandhi, enfim, Ramakrishna, Krishnamurti, né? A gente vai lendo um pouco de tudo. E chegou em um momento na ufologia que as pessoas falavam em contato com seres e tal, e eu comecei a pesquisar esta área, né? Pesquisar, estudar essa área. E hoje eu tenho, para mim, uma compreensão de que ufologia e espiritualidade, num nível mais alto, eu diria, mais alto de compreensão. Não que eu seja melhor que alguém, ou que o que eu conheça seja melhor do que qualquer coisa. Mas eu percebi que tudo isso é praticamente uma coisa só, né? Existe muito da espiritualidade sobre a ufologia. Então, bom, nessa perspectiva, então, você entende que ufologia e espiritualidade são faces de uma mesma moeda? Não necessariamente. Eu acho assim: nós temos no nosso planeta uma espiritualidade superior que olha por nós. Nós não estamos ao Deus dará, como se diz. Nunca estivemos abandonados. Planeta nenhum está. E essa espiritualidade permite ou não certas coisas, né? Tudo aquilo que for extrapolar muito, né, ou alterar muito a dinâmica aqui do planeta, eles vão interferir, dizer: não, peraí, isso não. Mas se o planeta ainda, planeta que eu digo a humanidade em geral e tudo mais, ainda está numa fase, numa faixa de energia que necessita de algumas experiências ou algumas passagens, então eles permitem sim que alguns extras venham. Essa permissão pode ser desde uma intervenção um pouco mais física até as coisas mais etéreas, né? Essa é a relação entre eles, né? E aí daria para explicar, desde vindo de Kardec, lá do século XIX, o quanto e em cada nível isso vem sendo conectado, né? Uhum. Bom, antes de entrar então nessa parte mais de conexão histórica, desde Kardec até os dias de hoje, de conexão, você fez uma diferenciação entre ler e estudar. Então, qual é a melhor forma, então, ou como é que você realiza os estudos e você indicaria para as pessoas que, no Brasil, cada vez menos pessoas estão adquirindo livros físicos e lendo, e qual é então, vai ser um tema ligado muito às pessoas mais arcaicas que adoram livros, mas qual que você traz de dicas para as pessoas que querem realmente estudar e não tão somente ler? Como é que é esse estudo? O ler é você ir se informando sem reflexão. Você simplesmente vai absorvendo informação. E informação não é sabedoria, é só informação, né? Quando você estuda, você lê um parágrafo e reflete sobre aquilo. Lê mais um parágrafo ou dois e reflete sobre aquilo. Ou então você lê até um capítulo inteiro, mas fecha o livro e reflete. O estudo exige, nessa área, espiritualidade, exige reflexão. É diferente de você estudar academicamente para fazer uma prova. Aí você não faz reflexão, você faz decoreba, né?
Você lê até conseguir mencionar tudo aquilo que você leu decoradamente. Mas o estudo na área espiritualista, ou o que seja, ele necessita reflexão. Uhum. Você falou também do Erich von Däniken. O que você pode falar mais sobre ele e quais os livros que você indicaria para as pessoas ler em sequência? Eu não vou lembrar a sequência, mas eu lembro desses dois, principalmente, que é eram os deuses astronautas, na verdade, Carruagens de Fogo, né? Chariots of Fire, em inglês, e o De Volta às Estrelas, né? Tem mais dois que eu gostaria de lembrar, mas não está me vindo à memória. Uhum. Mas o que eu indico do Erich é leia o primeiro livro dele, e depois pesquisa e lê o último livro dele. Tem diferenças, tem certos ajustes que ele fez, eu não diria correção, mas certos ajustes que ele fez àquela interpretação primeira. Eu tive a oportunidade de passar 9 dias no Peru com o Erich von Däniken, né? A gente fez uma excursão, uma viagem ali por alguns pontos, né, Lima, Ica, Paracas, Nazca, né? E em cada noite a gente assistia uma palestra diferente do Erich von Däniken. Então foi muito enriquecedor isso, né? E fora as conversas informais, né? Sentava ao lado dele na hora do almoço ou da janta e buscava extrair o que pudesse dele. Então, eu não só conheci os livros, como conheci pessoalmente o Erich. E ele mesmo diz, não, tem muitas coisas dos meus primeiros livros que foi preciso fazer alguns ajustes depois. Por isso que eu digo, leia o primeiro e o último. Uhum, que legal. Você citou a revista Planeta. Para muitos de nós, eu inclusive, minhas conexões, inclusive com as conexões hindus, foram por conta da revista Planeta. E nós vamos comemorar agora, nesse mês de março, o aniversário de 16 anos da TV. E mais uma vez vai estar aqui um dos editores, que é o Luiz Pellegrini. Tá encarnado por aí. A gente vai fazer um especial, inclusive a gente vai gravar agora, dia 12 de março, dia 13 de março. Aí vai ser o Wagner Borges e Luiz Pellegrini, que a gente vai fazer mais uma gravação aqui para o Consciência Próxima. Então inspirou muita gente. E é uma revista que distribuição nacional que inspirava muito. Cada edição daquela quadradinha era um livro, né? Exato. Tinha uma multiplicidade de artigos nas mais diversas áreas de paranormalidade e espiritualidade. E lógico que isso foi um estímulo para mim bastante forte mesmo. Muita gente, até o próprio Wagner já comentou aqui várias vezes que a revista Planeta foi um marco assim de abertura desses conhecimentos mais abrangentes, né? E eu gostava muito das ilustrações, da revista Planeta. Eu não lembro agora o nome do ilustrador, mas eu tentava copiar, inclusive, aqueles desenhos, eu achava muito, muito bacana. Que legal. Qual é o nome da sua mãe que apareceu na Globo também com depoimento? Lígia Muraro, o nome dela. Ela apareceu 2 ou 3, ela foi gravada acho que 2 vezes, e sim, 2 vezes, e a segunda vez foi repetido já umas 3 ou 4 vezes. Que legal. Como que uma frase como da Tesla sobre energia, frequência e vibração pode explicar essas conexões, né? Pense no universo em termos de energia, frequência e vibração, né? E é isso. Quando se estuda a espiritualidade, a gente vê que existem faixas de vibração, para não dizer que é um contínuo, né? Mas vamos separar isso em faixas para ficar mais didático, né? Então, teria, basicamente, tem mais que isso para baixo e para cima, mas umbral grosso, umbral médio, umbral alto, e acima do umbral já as fases mais elevadas, e isso vai se estendendo até, digamos, até uma energia crística, vamos chegar aí, né? A diferença entre essas faixas é simplesmente energética, né? Vibração. É como aquele mônada, aquele espírito está vibrando, né? Em que frequência ele está vibrando. Assim como as rádios, e assim como essa transmissão, ela está numa determinada frequência.
Se você baixar a frequência, você vai pegar outras coisas, se você subir a frequência, você vai pegar outras. Isso eu falei de espiritualidade. Só que, dentro da minha base, né, a gente vê que Kardec expôs que os mundos habitados também têm essa frequência. Não só a espiritualidade, mas os próprios mundos dos seres encarnados ou vivendo nesses mundos. Então, se nos mundos também tem frequência, um planeta em que viva uma civilização numa frequência diferente da nossa, a gente não vai conseguir enxergar. Se eles estiverem numa frequência acima, lógico, né? Então, aí que entrou na ufologia. Algumas naves aparecem e desaparecem, né? Seres que aparecem e desaparecem e tudo mais. Porque eles conseguem, por tecnologia, controlar a sua frequência. Baixar ou subir a frequência girando botõezinhos, vamos deixar assim. E conseguem também se comunicar. Quando eles estão bastante próximos, que chega a entrar na nossa aura, digamos assim, aí você tem um contato mediúnico, que é possível, né? A gente já vê esse relato por clarividentes e tudo mais. Se eles estão mais afastados, um pouco mais afastados, poderia ser telepatia. E se eles estiverem muito afastados, digamos assim, numa nave em órbita da Terra, mas uma outra frequência que a gente não vai ver, não adianta apontar telescópio que não vai ver. Mas eles conseguem, movimentando, mexendo nos seus equipamentos, eles conseguem nos transmitir como se fosse via rádio, eles nos localizam, identificam a frequência da pessoa e conseguem mandar a mensagem de lá da nave, como a gente está fazendo aqui, com microfones e tal, direto para aquela pessoa. Não é um contato telepático, não é um contato mediúnico, é um contato tecnológico. A gente é que recebe direto dentro da nossa mente, os downloads, digamos assim. Inclusive, eu conheço um médico que diz, manda mais devagar, porque vocês estão mandando muito rápido, eu não estou conseguindo entender tudo que vocês falam. Eles, espera um pouco, faz os ajustes e vem numa velocidade mais compreensível. É tecnologia. Né? Então, basicamente, qual a diferença entre espiritualidade e ufologia? Quase que nenhuma. Né? Porque planetas muito elevados, né, esses seres têm essa capacidade de viagem interestelar, que não é através do espaço, né, através de portais, enfim. Vindo para cá, eles estão numa frequência tão elevada que eles vão se comunicar com a nossa espiritualidade mais elevada. Né? Então, o que é? Seres encarnados lá no planeta deles, que vivem numa frequência que corresponde à nossa espiritualidade. E aí você diz, qual a diferença? Já que tudo é energia, frequência e vibração. Você citou Allan Kardec, mais uma vez também, lá no início, a gente estava falando sobre essa perspectiva, né, de desenvolvimento de percepção, e onde as pessoas podem encontrar quando ele fala sobre essas pluralidade dos mundos habitados e essas conexões. E ele já teve alguma experiência, vamos dizer, com seres extraterrestres, como nos estudos da ufologia, documentadas? Onde é que tem essas... O que tem... Kardec não tinha mediunidade, né? Ele se utilizava dos amigos e dos correspondentes médiums. No Livro dos Espíritos já tem menção a espíritos que estavam encarnados em outros planetas e vieram dar suas mensagens, suas respostas ali. Depois, na sequência da Revista Espírita, né, também tem acho que umas 3 menções, pelo menos, e tem entrevistas com seres já de outros planetas que não precisam mais encarnar aqui na Terra, já estão vivendo em outros planetas. Então, começa aí. Já ele dizendo que eles vivem em outra faixa de frequência, outra faixa de energia. Né? Então, é isso que começa a misturar com a ufologia, né? Ou se parecer com a ufologia. Na sua opinião, por que esses seres de outros planetas preferem, pelo menos em termos de documentação, contatar espiritualmente antes de um contato
na matéria. E aí, pegando essa informação também, essa pergunta, tem mais indícios de contatos espirituais ou mais contatos na matéria, fisicamente falando, como no caso da sua mãe, né? Na atualidade, o que você vê em termos dessas décadas todas mergulhadas nesse estudo? Eu acho que, na minha opinião, os contatos a nível espiritual, seja em desdobramento, seja em sonhos lúcidos, né? Desdobramento, seja consciente ou não, né? Ele é maior, só não é tão né, revelado, não é tão constatado, digamos assim, tão perceptível, né? As pessoas têm, mas nem perceberam que tiveram esse tipo de contato, né? Mas contatos físicos, né, materiais, na nossa 3D, tem relatos antigos em diversas fontes. O pessoal diz, tem UFOs relatados na Bíblia. Tem UFOs, extraterrestres, a gente consegue interpretar hoje, né? Com o conhecimento que a gente tem hoje, reinterpretando a Bíblia, a gente percebe isso. Mas não é só ali. Tem relatos dos gregos, relatos dos romanos, né, e outros povos que relatam, por exemplo, tempos antes de Cristo, ou pouco depois, dizendo, estávamos em batalha com tal grupo, contra tal grupo, e a batalha parou para observarmos um escudo enorme de bronze que pairou no céu acima dos exércitos. Que escudo de bronze flutuante é esse, né? A gente vê aqui os nossos índios, tem relatos de séculos de aparição, de abdução dos nossos índios e tudo mais. Relatos por escrito, escrito por jesuítas ou outros religiosos da época. Relatos que na Guerra do Paraguai tem um relato de um comandante de um navio que também avistou a nave, fez toda a descrição, disse, olha, pela posição que nos passou, está indo em direção a Assunção. Então, relatos históricos de fenômenos materiais, físicos, vêm desde sempre. Desde as pinturas nas cavernas a gente já interpreta isso. Agora, os espirituais, aí entra por uma outra forma de ver, inclusive algumas palestras que eu já fiz. A primeira eu fiz até na Casa do Consolador, chamado Extraterrestres, Anjos ou Demônios, né? E aí venho trazendo, nessa pesquisa histórica, que em alguns momentos seres foram interpretados como anjos, e poderia ser extraterrestres, né? E outros foram interpretados como demônios, também podendo ser extraterrestres, sem negar que poderia realmente ser alguém da espiritualidade maior, ou alguém da espiritualidade mais baixa, ou menor, digamos assim, né? Em todos esses casos. Mas é possível você, com algum esforço, fazer essa distinção. Não, peraí, esse encontro aqui não foi anjo, isso daqui é extraterrestre. Uhum. Né? Ou isso aqui que foi interpretado como demônio, né? Sim. Talvez, pensando assim nesses relatos documentados na Revista Espírita e tudo mais, e nos textos de Kardec, e pensando nos dias de hoje, porque a maioria dos veículos midiáticos vão questionar o ufólogo por que é que não tem um contato oficial em massa, né? Existe relação esse não contato oficial em massa com o conceito lá de Kardec, ou o conceito mais espírita de provas e expiações, ou algo nesse sentido? Tem. Eu faço sempre uma extrapolação, uma comparação, assim. Nós ainda somos um planeta de provas e expiações. Estamos aqui passando por provas, e as coisas que a gente extrapola negativamente, a gente precisa reparar isso, o que a gente chama de as expiações. Tá. Fazendo agora a comparação. Imagina uma criança que está na escola, sei lá, no seu quarto, quinto ano, né, do fundamental, e está naquele dia fazendo uma prova lá no seu colégio. Está lá, né? E nesse instante, ou nesse momento, chega seus familiares para visitar a família e tudo mais.
Seria correto que esses parentes fossem lá na escola, nesse momento da prova, interromper a aula e dizer, pode, viemos aqui te visitar? Vai atrapalhar a prova, né? Não é o momento. Espera ele voltar para casa e aí, olha, nós somos teus parentes, seus conhecidos, enfim. Nós estamos, no momento da encarnação, passando por prova. Não é o momento de interromper, vai atrapalhar. Pode até ser que esses parentes apareçam na janela da sala de aula e dê um tchauzinho. Opa, estamos aqui, né? Continua a prova, né? Que é o que eles têm feito até o momento, né? A partir do momento em que a gente passar, ou estiver quase entrando, já entrando na fase de planeta de regeneração, aí sim eles já podem se mostrar melhor. A minha nem perspectiva, nem esperança, a minha convicção é de que quando entrarmos nessa primeira fase de planeta em regeneração, aí sim a gente vai ter contato ostensivo, contato oficial, como queira chamar. Uhum. Baseado nisso, então, a gente está vivendo essa chamada transição planetária? Estamos, pelas minhas convicções e estudos, isso se iniciou com o início da era industrial, século XVIII, final do século XVIII, com a invenção das primeiras máquinas, né? Mais ou menos 100 anos depois, vem Kardec, né, que começa a publicar seus livros. Mais ou menos 100 anos depois, vem Chico Xavier. E mais ou menos 100 anos depois, né, a gente finaliza a nossa fase de regeneração. Entramos na fase de planeta em regeneração. Então, você coloca mais ou menos 1757, 1857, com a edição do Livro dos Espíritos. Aí, 1957, quando os livros do Chico começavam a se espraiar mesmo. E agora, 2057, então, seria o término dessa fase. Uma fase com 3 séculos aí para se efetivar. Uhum. O que eram aqueles aerobus lá mencionado lá, né, por André Luiz? Os aerobus, ou aeróbus, né, segundo o que tem na literatura, eles já eram criados, inventados, final, quando começou a nossa era industrial aqui, eles já estavam construindo os aeróbus lá, pelo menos 200 anos antes, né? Então, é uma tecnologia, a nossa espiritualidade também vem evoluindo, está sempre pelo menos 200, 300 anos à nossa frente. Isso eu digo assim, a nível de nosso lar. Acima disso já está mais adiantado ainda, e acima disso mais ainda, né? Mas é tecnologia. Eu já percebi em alguns casos de avistamentos, especialmente quando está um tempo um pouco mais nublado, que tem menos luz, mas não escuro totalmente, em que parecem naves mais nebulosas, não tão visíveis, que nesses casos é possível que sejam os aeróbus, que por condições de luz, energia do dia, atmosfera e tudo mais, se tornam visíveis para algumas pessoas, porque às vezes a pessoa diz, eu vi, a outra ao lado, não consegui ver nada. Uhum. Então, não necessariamente aquela é um avistamento de uma nave desse plano físico, mas do plano de nosso lar espiritual. Plano espiritual também, porque assim como as pessoas veem espíritos, qual a dificuldade de ver uma nave que aquele espírito esteja usando, porque está na mesma faixa de frequência, né? E aí vem, lá desde a ancestralidade, vem tendo relatos que você diz, olha, isso não era bem 3D, não era tão físico assim. Uhum. Tem aumentado também uma grande frequência de seres de outros planetas, vamos chamar assim, incorporando em centros de Umbanda, em centros espiritualistas, e não necessariamente como seres extraterrestres, né? E outras modalidades ou linhagens daquela própria
tradição ou daquela própria forma de entender e compreender familiar para aqueles grupos de pessoas. Sim. Isso é algo que está aumentando, né? A gente tem observado que tem aumentado bastante, e que se identifica, eles próprios, inclusive, até como caboclo, até como preto velho, afirmando que eles são esses seres, só está travestidos ou vestidos ou comunicando com essa linguagem, assim, falando como preto velho, falando como Sim. um caboclo, mas são esses seres também, né? A gente, na média da população, quando a gente vê incorporado um preto velho, a gente olha para aquilo e diz, isso era um ex-escravo ou escravizado, e que só tem aquele grau de conhecimento. Conhece alguma coisa de plantas, alguma coisa de Jesus, e fica nisso. Só que a gente que vai um pouco mais a fundo sabe que esse que está ali se apresentando como preto velho pode até ser um espírito desse, mas na maioria gigantesca dos casos é um espírito muito elevado. Muito, muito elevado. Um dos livros, entre os quais eu li e achei curiosa essa informação, do Robson Pinheiro, em que mostra, ele menciona que foram fazer uma excursão intracrosta. E junto com eles foi o dirigente, o governador, o prefeito lá da cidade espiritual junto, que era um espírito de alta escola, né? E na medida em que eles foram caminhando, ainda saindo da cidade, este dirigente, né, tomou a forma de um preto velho. E aí ele explica, lá na espiritualidade eles respeitam muito os pretos velhos, porque sabem que os pretos velhos são espíritos antigos com muito poder. Então ele se envoltou, seja o nome que se dê, tomou essa forma, porque esta forma seria mais impactante para aquela faixa de frequência que ele estaria visitando. Então, em centros espíritas, a gente vê isso com certa facilidade, certa frequência, há tempos. Aquela bombogira, ou bombogira, que se apresenta como Joanita, por exemplo, o mesmo espírito vai no centro kardecista e se mostra como uma freira irmã Joana, né? Então, a espiritualidade usa da melhor forma que vai causar a melhor impressão, que a pessoa consiga melhor absorver, que esteja mais de acordo com a cultura e com aquilo que a pessoa consegue aceitar. Os extras, observando isto, também usam da mesma coisa. Eles vêm e alguns clarividentes conseguem perceber, né? Quando está lá o caboclo incorporado falando, como caboclo, e olha e diz, puxa, mas isso não é um caboclo, isso é um extra, né? Ou um preto velho, ou seja o que for. Por quê? Porque é o jeito que ele consegue melhor passar aquilo para aquele público. Então é isso. Se eu, como veterinário, que é a minha graduação, quando eu vou a campo, e eu vou falar com o dono da fazenda, eu uso um linguajar. Quando eu vou falar com o peão, eu tenho que usar outro linguajar. Senão ele não entende. Não vai compreender, porque o vocabulário dele é outro. Eu tenho que usar o vocabulário do peão, né? A espiritualidade faz a mesma coisa com a gente. Eles têm que usar o vocabulário e a apresentação que seja mais aceitável, mais palatável para aquela pessoa. Nessas coletas de informações e conteúdos e relatos, né, de contato, o que os projetores, né, a gente já tem um amigo em comum, que é o Wagner Borges, inclusive foi ele que indicou também essa sua presença aqui também no programa. Agradeço ao Wagner. Muito bom. O que os projetores astrais, eles relatam sobre o interior dessas naves? Bom, existem diversos tipos de naves, né? Alguns dizem que a nave é bastante nua por dentro, né? Que não se percebe muito os equipamentos. Outros dizem que a nave tem diversas salas, digamos assim, né? Diversos espaços,
e que tem uma área de comando, né? Então, tem ali os equipamentos de voo, que tem salas de dormitório, de entretenimento, enfim, né? Fazem essa descrição. E vários dizem que a nave, principalmente na parte de comando da nave, ela é totalmente transparente, né? Você enxerga para baixo, para cima, para os lados, né? Como se você estivesse voando com aquele equipamento de comando na frente, simplesmente. Então, mas isso varia ao infinito, assim como nós temos carros, caminhonetes, caminhões, navios, aviões, tratores. As naves também variam. Sim. Assim. Por falar em tecnologia, e as naves têm suas respectivas tecnologias, até essa de transparência ali no painel de controle, essas conexões todas em termos de percepção. Você citou também sobre as diversidades de tecnologia existentes no plano espiritual. E nós tivemos aqui algumas vezes a Sônia Rinaldi falando sobre transcomunicação instrumental. Inclusive a gente vai chamar mais uma vez nesse estúdio, porque aqui é um estúdio novo, né? Tem recentemente novo e faz 2 anos, acho que é 1 ano e meio que ela não vem aqui. Para ela falar sobre também as novidades. Mas já da última vez que ela esteve aqui, ela já estava mostrando os equipamentos e os resultados de captação por imagens. E aparece, inclusive, extras nessas respectivas imagens. Como é que a tecnologia espiritual de transcomunicação instrumental, com esses equipamentos, né, que ela fala que é duplo, tanto aqui quanto no plano espiritual, consegue registrar as imagens desses extras? E você, como perito, fala, nossa, eu quero um equipamento desse para mim também, né? Eu queria o equipamento do lado de lá, na verdade. Porque, fazendo uma comparação muito grosseira, né? Imagina que você está tentando fazer contato através do teu celular com a época do final do século XIX, onde só existia o telégrafo, né? Então, eles têm equipamentos lá. Nós é que não temos equipamento aqui. Né? Então, eles têm uma dificuldade em fazer essa transmissão com a tecnologia deles, que está muito à frente da nossa, com a nossa que ainda está atrás da deles. A gente se acha, nossa, o ser humano está muito evoluído, a nossa tecnologia já está avançadíssima, já temos smartphone e tal. Cara, smartphone já é mencionado desde o nosso lar, já é mencionado, né? E cada pessoa tinha um aparelho próprio, em particular de comunicação. Então, né, essa tecnologia já é batida. O notebook já é mencionado também no nosso lar. Veja, isso foi escrito no final dos anos 30, foi lançado em 42, se não me engano, o livro. Então, a dificuldade é a nossa, na recepção, né? O Chico Xavier, em 71, 72, foram 2 programas, né, Pinga Fogo, e ele já mencionou que, no futuro, pela evolução normal dos nossos aparelhos, nas TVs, ou tablets, ou o que seja, casualmente vai começar a aparecer a transcomunicação. E assim, opa, agora estamos pegando, estamos conseguindo captar, porque a nossa tecnologia foi evoluindo. Então, casualmente, isso vai ocorrer, lógico, vamos estudar, e que depois, em cada casa, vai ter uma pequena tela, do modo como ele mostrou, seria um tablet, posto na parede, em que a gente vai poder conversar com os nossos parentes, nossos entes queridos, que já estão da dimensão do lado de lá. Então, o problema que eu acho, o desafio que a gente tem, não o problema, o desafio que a gente tem está em aprimorar a nossa tecnologia, porque é semelhante, mal comparando, a tentar se falar com celular com alguém que ainda usa telégrafo. Eu lembrei aqui do filme e também do livro do Carl Sagan, O Contato. Sim. O que você pode falar sobre essa perspectiva desse filme, quando você o assistiu pela primeira vez, e se você indica outros que falem desses assuntos que a gente está abordando aqui hoje?
do contato com Jodie Foster. Eu li o livro também, né? Li o livro e vi o filme. Eu acho que não vai ser por aí, né? É um excelente exercício, mas eu acho que não vai haver essa necessidade de a gente construir aquela máquina daquele tamanho descomunal, né, como foi feito lá. Eles vão, como eu disse, logo que a gente estiver entrando em regeneração, eles vão fazer o contato e a partir daí está feito o contato, né? E a gente vai fazer as nossas viagens, vamos ser convidados para ir para lá e tudo mais. E aí a gente entra num outro aspecto sociológico, antropológico, que é o choque cultural que a gente vai ter e tal. Isso aí dá para a gente conversar bastante. Mas nós tivemos, nos anos 70, o UOL, o sinal UOL, que durou 1 minuto e meio. A gente pensa que foi aquelas meia dúzia de letrinhas ali. Não, aquilo durou um tempão. Eu tenho a gravação desse sinal, né? É um trinado, né? Uma coisa assim. Mas é muito longo a coisa, né? Então, nossos equipamentos já estão captando, né? Agora, construir um equipamento com uma nave no interior, do modo como veio uma instrução, seria decodificando aquele sinal UOL, né? Eu acho, como assim, desnecessário. Não é preciso dar tanta volta para se chegar nesse ponto, né? Deles nos mandarem mensagens com uma informação para a gente querer montar uma nave. Simplesmente a gente vai ter o contato, vai ter troca de tecnologia, assim como os europeus com os nossos índios aqui, apesar que foi um contato negativo, mas eu vejo que como a gente está passando por um planeta de regeneração, a nossa espiritualidade vai cuidar para que esse contato não seja negativo, né? Seja com seres mais positivos, mais elevados, moralmente. E aí, com o repasse dessa tecnologia, aos poucos, a gente vai adquirir a capacidade de viagem mais tranquila, mais rápida, tanto interplanetária, seja dentro do nosso sistema planetário, sistema solar, quanto interestelar, para a gente ir para outros sistemas planetários. Uhum. Você citou algo interessante que é nesse processo de colonização entre os europeus, por exemplo, vindo para as Américas, com estilos diferentes, né, de conexão, boa parte deles com boa lábia e boa, entre aspas, estilo de comunicação para com os nativos, os povos originários. Sim. E você falou de negativos, então, e moral. Então, sim, existe uma diferença moral entre os seres federados e os considerados não federados, que a gente já abordou aqui no programa aqui algumas vezes também. E como que a pessoa que está tendo esse contato não ser também enganados em relação a esses contatos, né? Bom, já se fala isso, se percebe que evolução tecnológica e evolução moral são coisas distintas e não estão linkadas, né? Existem povos que evoluíram muito tecnologicamente, mas moralmente não estão nesse mesmo patamar. Outros povos, aqui na Terra, estou falando, né, evoluíram muito moralmente, mas tecnologicamente deixaram a desejar, né? Nos extras, a mesma coisa. Existiram povos que investiram, eu digo, mundos, que investiram muito na tecnologia e conseguem fazer suas viagens espaciais, mas tem uma moral no mínimo diferente da nossa, né? Ou nos vem de um modo muito diferente, porque a gente ainda vai lá para o Polo Norte, atira um dardo com tranquilizante num urso, examina o urso, colhe sangue, né, tira amostras, enfia uma sonda no estômago, né, e vai embora. Para esse urso, diz, qual é? Né? E a gente se acha que isso moralmente é correto, né? Ou pelo menos cientificamente justificável. Então, alguns povos têm isto, alguns de outros mundos, né? Outros mais elevados dizem, não é legal fazer isso, né? Então, o contato com esses seres
principalmente aqui no século XX, a gente vê mais essas descrições, a maioria é com esses que não tem essa moral tão bacana, né? Existem uns poucos que têm isso, mas a maioria dos contatos ou é neutro ou é negativo. Os contatos positivos são mais raros, né? Por essa questão de evolução e de permissão, né? Os mais elevados ainda dizem não é o momento da gente contatar. Se a gente for falar, eles não vão nem compreender ainda, né? Então, a nossa espiritualidade superior diz, não, ainda está na fase de provas. Algumas pessoas que, vamos extrapolar ou especular, que fizeram sequestros no passado, aprisionaram pessoas e torturaram, outras fizeram experimentos em cima de seres humanos, isso é comum. Agora, como expiação, é permitida, porque a pessoa precisa passar por esse tipo de experiência, né, para se redimir, né, então é permitido que ela seja abduzida e sofra, né. Mas me judiaram na abdução, né, usaram aparelhos, espetaram, enfiaram coisas no meu nariz e por aí vai. E o que você fez no passado? Né? Ninguém passa pelo que não merece e não precisa, né? Então, o que tem negativos nesse sentido, vindo aqui, sim. À medida em que a gente passar para a regeneração, esses negativos já não podem mais vir aqui perturbar, né? Então, essa faixa de frequência vai ser bloqueada a entrada aqui na nossa atmosfera. Vem só os medianos para cima, digamos assim. Nessa perspectiva, então, o livre-arbítrio vai para onde, né? Não. A gente tem o livre-arbítrio, né, de não fazer as coisas ruins, digamos assim. Mas causa e consequência, ação e reação. Se a gente extrapolou o lógico, extrapolou o bem no passado, agora a gente tem que expiar isso. Não é prova, é expiação. Então, onde é que entrou o livre-arbítrio? Lá atrás, você, né, não deveria ter tido certas atitudes. Vem a consequência. Então, o livre-arbítrio teve, né? Não há dizer, o meu livre-arbítrio de não querer ser abduzido. Agora é tarde, minha filha, né? É a mesma coisa que alguém que batia muito na mãe, no pai, nos irmãos e em todo mundo, né? E nessa encarnação vem com os braços atrofiados, né? Enfim, mas o meu livre-arbítrio foi lá atrás, agora é consequência. Uhum. Qual a função, né, dos implantes ou dos chips, e até de pessoas físicos, inclusive, que relatam, encontrados nessas pessoas que passam por esses processos de abduções? Alguns são só marcação, né? Simplesmente para eles mais facilmente encontrarem a pessoa e lerem seus dados, né? Seria como quando a gente porta aqueles holsters para ficar monitorando pressão, batimento cardíaco, enfim. Eles coletam esses dados do nosso corpo, né? Provavelmente até a nível de hormônios eles podem mensurar e tudo mais, né? São chips. Esses chips podem ser físicos ou não físicos, né? Para nós, encarnados, né? Para o lado de lá é muito físico, né, isso. E tem os de melhoria de saúde, né? E tem os de melhoria de sensibilidade, vamos dizer assim, espiritual, né? Em que deixa a pessoa mais sensível ou com a mediunidade mais ativa. Uhum. E existem implantes negativos, né? Mas aí já a gente entra mais para a espiritualidade do que para os extras, né? Implantes em que buscam derrubar a pessoa, alterar, deixá-la uma faixa de frequência mais baixa, em que daí fica mais fácil as obsessões e por aí fora. Uhum. Então existem vários tipos de chip e de equipamentos, né? A espiritualidade
que a gente fala baixa, ou trevosos, também desenvolvem suas tecnologias, né? E aí entra nas obsessões complexas e por aí afora. Uhum. Pensando assim na perspectiva de aparência, de tipologia desses seres, existe uma diversidade de relatos e de formas desses seres extras. Você tem alguma classificação em que você se afiniza, ou que você estudou, pesquisou, que é coerente com esses anos de pesquisa, assim, que você fala, nossa, essa classificação aqui é muito boa, didaticamente, para entender a classificação dessa diversidade desses seres extras? Tá. Então, vamos por nós um pouquinho, dizendo assim, nós, adâmicos aqui na Terra, tem desde as pessoas muito negativas, que querem matar todo mundo, né, que acham que se matar é que vai para o céu, né? Tem uns doidos assim, até aqueles que Mahatma Gandhi, né? Vamos para pegar uma pessoa bem atual. Nos extras, a mesma coisa. Uma outra raça, vamos dizer, um insectoide. Tem insectoides da Idade da Pedra, tem insectoides muito elevados, né? Então, colocando isso para todas as espécies, né? Aí sempre vem aquela pergunta, quantas espécies são? E aí eu tenho uma amiga, chama Louise Castanhedo, te indico até para uma entrevista. E a Louise tem uma história bem interessante, posso até contar depois, mas ela perguntou para a espiritualidade como que seria isso, né, dos extras. E eles disseram, vocês já perceberam que tem insectoides? Pessoas já não relataram os aviãs, os que têm aspecto de ave, não tem os reptilianos, enfim, diversas formas que se assemelham aos nossos animais, né? Alguns dizem, tem os delfinoides e tem os nórdicos, que seriam adâmicos, né? Colocar assim essa raça. Eles disseram, imagina cada espécie animal da Terra. É semelhante, essas espécies são muito semelhantes em todos os planetas. Aqui na Terra, e outros planetas também, se desenvolveu a raça adâmica, né? Vindo de primatas, enfim, raças adâmicas. Em outro planeta veio quem que se desenvolveu através das aves, e aí vem os avianos. Lá, os primatas ainda são primatas mesmo. Em outro planeta, e isso ela já me relatou também, a espécie que evoluiu vem das baratas. Seriam os baratoides, vamos dizer assim, nem insetoides, né? Que não são mais com aquele aspecto com anteninha e tudo mais. Eles são bípedes, né? Inteligentes, muito inteligentes, tanto que conseguem fazer viagens interplanetárias e são muito amorosos, né? Então, fazendo uma extrapolação, quantas raças existem? Tantos quantos são as raças de animais, e talvez até dos vegetais, existentes aqui na Terra. Em cada planeta não, em cada área do universo, foi uma dessas linhagens que foi evoluindo. Então, tem aí os reptilianos, vieram os e por aí afora. Bom, nessa perspectiva das baratas, vai chocar algumas pessoas, porque amorosas. Bom, um dos poucos filmes que tem sobre barata é Joe e as Baratas, e é o MIB Homens de Preto, sim, né? Que está lá essa conexão com as baratas, onde eles vêm, inclusive, porque eles querem comer o universo, que o universo está, inclusive, no colar lá de um gato, né? A gente tem, a maioria das pessoas tem certa repulsa das baratas porque elas reviram lixo, né, estão em coisas sujas. Elas são o quê? Limpadoras, regeneradoras. Quando elas evoluem, o que elas fazem? Elas limpam, elas regeneram planetas, elas seriam quase que jardineiras de planetas, né? É essa perspectiva que a gente tem que ter, e não olhar a barata aqui, né? Ou olhar um crocodilo aqui, né, que ataca todo mundo e dizer, não, o reptiliano vai querer nos devorar. Não.
Os mais primitivos, talvez, mas os mais evoluídos, não. Né? É aquilo que eu te falei, tem seres hoje encarnados aqui na Terra, homens que querem matar todo mundo, ou pelo menos aqueles que são diferentes deles, e outros já querem acolher todo mundo. Uhum. Nós tivemos aqui um Jesus encarnado, nosso Cristo, em que tem um amor assim, quer dizer, ele não amava só quem estava perto, ele amava todo mundo, mesmo os mais malfeitores mais perigosos, ele amava igualmente, porque todos estão a caminho da evolução, todos vão chegar à angelitude, todos vão chegar a uma energia crística. Ele era um extra? Bom, todos somos, né? Todos somos um mestre. O que se tem aqui, Jesus, falando em termos de Cristos, eles cuidam de planetas desde a sua formação. Jesus, nosso Cristo, ele é o governador, o guardião do nosso planeta desde sua formação. Então, há 4 bilhões e meio, 5 bilhões de anos, ele já era Cristo. Ele não nasceu na Terra. O espírito dele, né? Então, quando ele encarnou aqui, ele veio, o que? O espírito dele não é terrestre. Nesse sentido, sim, Jesus é um extraterrestre. Mas mesmo nós, a gente não evoluiu vamos dizer, desde o macaco, passando lá por toda a série dos primatas, os australopitecíneos. Australopiteco é macaco do sul, piteco é macaco, né? Então, seguindo essa sequência, dizer, não, a gente veio aqui desde o macaco e viemos evoluindo e chegamos aqui. Não, a gente foi criado como átomo aqui, né, nesse planeta. Não. Nós viemos de outros planetas também, né? Então, basicamente, somos todos extraterrestres. Alguns chegaram mais cedo no tempo, digamos, há 7 mil anos atrás, e outros estão chegando agora, como sempre houve essa migração de seres de outros planetas. Uhum. Mas eu sempre digo, nós estamos no planeta de provas e expiações. Um extra que veio de fora, 99% foi deletado lá do seu planeta, porque foi muito mal lá. Não, você não tem condições, você vai para um planeta de provas e expiações. Como agora, na regeneração, os nossos piores vão ser levados para planetas adequados à sua evolução. Uhum. Bom, a gente entrevistou aqui outras pessoas também ligadas à questão de ufologia, e boa parte dos pesquisadores vão dizer que vários seres na história teve os benefícios e teve também os não benefícios, em que o próprio planeta criado como processo de escravidão. O que você acha dessa opinião? Não. Eu acho que os planetas evoluem e têm a sua função em cada fase de sua evolução, né? Nós não somos um planeta prisão, né? De modo estrito, eu diria. O que tem é que seres com a nossa energia, a nossa faixa de vibração, se formos para outros planetas, nós vamos perturbar tanto quanto a chegada dos europeus perturbou a vida dos nossos indígenas aqui, né? Principalmente no começo, com doenças, com choque cultural e tudo mais. Então, eu não acho que haja um problema maior nesse sentido. Eu só acho que a cada planeta a cada fase do planeta tem a sua função. Uhum. Então nós somos prova e expiação. A gente está aqui porque a gente precisa passar por determinadas provas para aprender certos parâmetros, né? E sempre que a gente extrapola, que a gente erra, a gente precisa corrigir esse erro, né? Então, provas e expiações. Mas a gente não pode sair desse planeta. Não, você está matriculado numa escola, né? Quer o quê? Gazear a aula e ficar passeando pelo espaço? Não, né? É uma escola. Uhum. Em termos de tecnologia, novamente, como é que a engenharia reversa moldou ou molda a tecnologia humana nesses últimos séculos? E você tem exemplos que possam
ser, nossa, isso aqui é tecnologia reversa e foi por conta desse fato, ou foi por conta dessa aquisição, ou esse contato? O que você pode trazer sobre isso? Eu acho que a tecnologia reversa ela é um pouco mais difícil do que um outro tipo, né? É possível fazer tecnologia reversa? Dá um celular para uma tribo indígena e manda eles fazerem a tecnologia reversa. É possível que a gente, vendo esse tipo de tecnologia, o máximo que a gente consiga fazer é uma casca. Já é tecnologia, mas é uma casca da tecnologia. Eu diria que isso seria quase que o culto cargo. Eu já posso explicar um pouquinho sobre o culto cargo. Mas vários cientistas mencionam isso desde o século XIX, no mínimo, ou até anterior a isso, que eles dizem, eu sonhei com tal coisa, e aí monta, né? Ou músicos que dizem, eu sonhei com tal melodia, e aí cria aquela melodia. Eu acho que o caminho mais fácil é esse, né? Você ter contato em desdobramento, né, com uma tecnologia, aprende, estuda aquilo, porque já é o momento daquela tecnologia chegar, né? Já é interessante que nós tenhamos isso. Então, eles inspiram alguns cientistas ou industriais, que seja, para que criem aquilo. Eu acho muito mais fácil isso do que tentar pegar uma tecnologia de fora e fazer tecnologia reversa. Voltando para o culto cargo, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ocupou algumas ilhas lá no Pacífico, onde tinham aqueles nativos, aborígenes, deu o nome que se queira, que viviam na Idade da Pedra mesmo, né? Como nós temos índios ainda aqui assim. Mas, enfim, ficaram lá nessas ilhas, chegava um navio, eles desembarcavam e daí forneciam comida, né, mostravam lá as latas e as comidas, enfim, e os médicos atendiam essas populações, né? Tinham lá seus remédios e tal. Bom, terminou a Segunda Guerra e foram embora, né? 10 anos depois, um antropólogo voltou, né, vamos dizer, Papua, Nova Guiné, esses lugares assim. E teve notícia, né, dessas tribos, foi lá e viu que eles tinham construído com palha, com madeira, com bambu, aviões, canhões, pista de pouso, e eles marchavam, eles pegavam bambu, assim, punham no ombro, como se fossem fuzis, escreviam USA no peito e marchavam, faziam uma ordem unida, né? Faziam caixinhas com uma cordinha, né? Ficavam falando, como se fosse o rádio. Mas por que vocês fazem isso? Para chamar nossos deuses de volta, porque eles tinham comida infinita e não caçavam, né? Eles tinham remédio para todas as doenças, e nós queremos isso novamente, né? Então nós estamos fazendo isso para ver se eles olham para cá e vêm aqui de novo, né? Mas como chama esse deus de vocês? Chama John From. John From, né? Aí que ele foi entender que muitos dos soldados se chamavam John. E eles se apresentavam, I am John from Alabama, I am John from Tennessee, I am John from, né? E aí ficou. Esse culto ainda hoje persiste em algumas tribos, né? Extrapolando, se vê isso nas Américas, né, que é onde o contato foi mais recente, e aqui no Brasil também, em que tem, por exemplo, o culto dos caiapós, né, em que eles têm um ritual em que o pajé, o que seja, se veste, né, todo de palha, você olhando é igual um astronauta. Aí pergunta, quem é? Esse é Beppe Cororotti. E o que é o Beppe Cororotti? Ele desceu com uma canoa voadora lá na montanha, que fazia que nem um trovão, e depois de muito custo fizemos contato, e ele tinha um bastão que nos dava choque, né? E depois ele foi embora, enfim, conta toda a história do Beppe Cororotti. Na década finalzinho dos anos 60, 69, na época que estava reprisando muito O Homem na Lua, um indigenista trouxe 2 caiapós, um de 15 e outro de 18, 19 anos, para o Rio de Janeiro, né? Tirou lá do meio do mato e trouxe. E mostrou, isso é televisão e tal, e daí na televisão apareceu o astronauta. No que apareceu o astronauta, os índios apontaram, Beppe Cororotti, né?
Outro, mais recente, na Amazônia, um índio tinha um pedaço de madeira em que ele abria uma tampa e colocava outro pedacinho de madeira dentro. E perguntaram, o que é isso? Não, é que daqui sai a voz dos deuses. Aí foram ver, ele estava fazendo o gravador cassete dos anos 70, né? Que eram aqueles gravadores portáteis, os primeiros que tiveram. Então ele fazia até com a fita ali, de pôr ali dentro. Isso é o que ficou conhecido como culto cargo. Né? Uhum. O que eu acho, né, da engenharia reversa, na maioria das vezes o que a gente está fazendo é isso. Tentando criar com madeira e palha um avião e um canhão. A gente chega muito na casca. Lógico que existem algumas tecnologias que se diz, isso só pode ter sido engenharia reversa, como os cabos de fibra ótica, alguns falam sobre o Kevlar, né? Eu questiono um pouco isso. Mas, enfim, é possível que tenha alguma tecnologia feita por engenharia reversa? Sim, é possível. Uhum. Você citou, nesse seu exemplo, né, por conta da Segunda Guerra Mundial, USA, e está bastante em voga, né, nesse momento essa abertura, né? Tivemos aqui no Brasil com Geva, Petit, entre outros, uma abertura interessante de informações notadamente militares que inclusive a gente tinha combinado um pouco antes 2 semanas antes do Geva desencarnado, a gente fazer um especial só sobre isso, mas daqui a pouco não ocorreu, né? Que ele se foi, vamos chamar assim. E o que você pode falar sobre esses níveis de sigilo, que se não me engano lá no EC33, níveis de sigilo, e se vai ter, ou se já tem, como é que está no processo de abertura também desse conteúdo de informação, retida principalmente lá nos Estados Unidos, né? Em 98 houve um congresso em Brasília, e ali por esforços de Evaer, Petit e outros, Rafael Cury e outros, foi criada a Comissão Brasileira de Ufólogos, justamente para tentar essa liberação. E em 2003 surgiu o programa, né, Liberdade de Informação Já, em que se busca pressionar os militares para que haja a liberação dos documentos. Com essa pressão, com mais a entrevista que houve com o Coronel Wiranger, em Holanda, né, o Petit e o Givaert que fizeram essa entrevista, em que ele expõe mesmo o que aconteceu na Operação Prato, em 1977 e tudo mais, se conseguiu que a aeronáutica fosse liberando documentos à medida em que o sigilo imposto vai caducando. Ele tem um prazo, né? Então, da aeronáutica a gente conseguiu trazer, eu não vou dizer 4.000 documentos, mas pelo menos mais de 4.000 páginas. Eu acho que hoje já está em torno de 7, 8.000 páginas, que foram encaminhadas para o Arquivo Nacional, Brasília e Rio de Janeiro, né? Mas já está lá à disposição do público. Inclusive, eu acho que é o tema, ou um dos temas mais pesquisados, né, quando o pessoal vai no Arquivo Nacional, é sobre ufologia. Tem informações muito impactantes, muito interessantes, só a gente não tem ainda as fotos e vídeos, a gente não conseguiu, só os documentos. Se perdeu, ninguém sabe onde está, né? Tá bom. Mas, enfim, tem essas informações. O Exército não entrega nada, né? Não temos. E a Marinha menos ainda. E a gente apresenta os casos. Olha, o caso da fragata, assim, lá no Rio Amazonas, aconteceu assim. Não sabemos disso. Né? Tem as próprias tripulantes da fragata vieram relatar, mas não, eles não tem. Então, a Marinha é a mais fechada nesses casos. Nós temos o relato lá da Ilha Trindade, envolve a Marinha, né? Porque era um navio militar que estava lá. E o Baraúna tirou as fotos e tudo mais, né? As fotos foram mais do que examinadas, os negativos sumiram, conseguiram fazer isso de novo.
Mas a Marinha simplesmente não fala nada sobre isso, né? 80 testemunhas, mas não sabemos. Pare, né? Então a gente tem, a pressão é contínua, a gente está sempre levantando os casos, vendo qual é o arquivo, qual é o ofício, qual é, enfim, o relatório, o número dos relatórios. A gente encaminha, peguemos o relatório tal, não encontramos, né? A gente recebe muito desse tipo de resposta. Mas, enfim, a gente vem, como disse, pelo menos desde 2003, fazendo uma forte pressão sobre isso. Nós temos um colega, que é o Fernando Ramalho, que trabalha lá dentro da Câmara, e aí ele conhece os meandros de como encaminhar esses pedidos, né? E através disso a gente vem conseguindo muita liberação dos documentos. Outros colegas também descobrem alguma coisa e solicitam que seja liberado. Só que sempre depende, como eu disse, de caducar o tempo de sigilo. O sigilo, ele tem vários graus, né? E eu não vou me recordar de todos, mas eu acho que são 5 graus de sigilo, né? Que vai desde do reservado, sigiloso, secreto, ultra secreto, tem mais um aí no meio, agora não vou lembrar. E a cada um desses tem um tempo. Vamos chutar aqui. Tipo, reservado seria 1 ano, sigiloso 3 anos, secreto 5 anos ou 10, e ultra secreto 20 anos. Né? Então é preciso, e isso pode ser renovado, esse segredo. Então a gente fica cuidando, opa, esse daqui tá para caducar, vamos pedir para liberar. Se for o caso, liberam, senão eles renovam o sigilo, enfim. Uhum. E na questão lá das liberações nos Estados Unidos, você tem alguma informação para nos compartilhar? Não? Olha, não é a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos diz que vai liberar esse tipo de informação, né? Então, a gente tem uma expectativa maior agora, né? Estamos com uma boa expectativa, porque a divulgação e a aceitação do fenômeno ufológico vem crescendo, vem sendo cada vez maior. Se nos anos 70, 80, até 90 isso era muito ridicularizado, né? Eu diria principalmente a partir de 2012, né? Com aquela questão do calendário maia e tudo mais, as pessoas buscaram mais informações sobre isso, né? Ficaram mais curiosas a esse respeito. Então, a partir daí, a pressão popular por essa liberação tem sido maior. E governos se baseiam em pressão popular. Como a pressão popular está maior, a nossa expectativa de que seja realmente algo liberado, algo, não tudo, algo liberado, é muito grande. Vamos ver o que rola aí nos próximos meses, né? Uhum. Você falou sobre que é a Marinha como sendo uma das mais fechadas, sim, né? E vamos pegar por esse ângulo também uma pergunta relacionada aos extraterrestres. Assim, existem então bases extraterrestres nos oceanos, e quais são os casos assim mais conhecidos desses OSNIs, né, de conexões, que você pode também compartilhar sobre isso? É um dos pontos na Terra que é muito fácil de você se esconder, né? Alguns extras, eles dominam esse controle da matéria, que não é bem da matéria em si, dessa nossa matéria, mas eles conseguem abrir determinados portais. Então eles podem até entrar em montanhas, digamos assim. Não é que ele penetrou a matéria, ele abriu um portal ali, né? E daí consegue penetrar e vai para bases intraterrenas ou bases intraoceânicas, né? Existe cada vez com maior frequência relatos dos objetos submarinos não identificados, que esse termo OSNI foi criado, acho que pelo Roberto Pinotti, que é um ufólogo lá da Itália, né? Ele já criou isso, acho que nos anos 70, 80. E esses avistamentos de objetos andando a velocidades até acima da velocidade do som, mas subaquático, né?
comumente acima de 300 km por hora, e objetos grandes, né? Então tem mais e mais relatos desse tipo ocorrendo. Tem avistamentos de naves saindo da água, tem avistamentos de naves entrando na água. Vou mencionar 2 casos. Um deles ocorreu na África, nas costas de Angola, em que alguns navios pesqueiros, barcos pesqueiros, que são esses barcos grandes, né? Tipo aqueles que a gente vê pesca lá no Alasca, então esse tipo de embarcação. Eles iam para um ponto no meio do oceano, ali em frente a Angola, águas azuis, digamos assim, mas havia uma região com um banco de areia, não externo, né? Mas mais raso, digamos a 20, 30 metros de profundidade. Em torno deste banco ficavam aquelas arraias jamanta. E esse grupo de pesqueiros, eles vinham em 5 ou 6 barcos cada vez por lá, e pescavam essa raia jamanta, né? Então eles estavam ali e de repente um dos barcos que estava mais próximo conseguiu ver, eles relataram que veio uma raia jamanta muito grande. As jamantas, elas chegam a passar de 5, 6 metros, né? Alguns dizem até mais do que isso de envergadura, né? E que aquilo era muito grande, né? Que veio vindo lá do fundo e disse, nossa, mas essa é muito grande, né? Deve ter uns 15, 20 metros, é muito grande. Veio vindo lá do fundo e subiu acima da água. Quando saiu da água, aquilo movimentou tanto que os barcos oscilavam a ponto de quase afundar, né? A nave subiu, ficou um tempo caindo água, né? E empreendeu um voo ultra rápido e tal. Esses pescadores nunca mais voltaram lá, né, nesse local, mas fizeram um relato com o desenho da nave, as luzes, a parte onde eles achavam que seria um respiro, né, enfim, com muitos detalhes, né, de 5 barcos, todos descrevendo a mesma coisa, né, fazendo o desenho dentro da habilidade de cada um desenho muito próximo um do outro, igual. Então, esse é um dos relatos, né, que se tem. Mas esse é curioso porque levantou muito próximo dos barcos. Essa Louise Castanhedo, também, ela diz que ela foi levada a ver lá no meio do Oceano Atlântico nosso aqui, né, mas muito distante da costa, em que ela viu uma nave se aproximar, parar e entrar na água, espirrando água. Ou seja, ela diz, é física, né? A nave 3D. E que ela, em contato com a espiritualidade, na qual ela tem a liberdade de perguntar, diz, mas por que isso? Então, você precisava ver isso, para você confirmar isso, né? Para o que a gente vai te comentar depois, para que a gente vai te explicar depois, que realmente existe essas bases, porque justamente é muito fácil de esconder. Se eu fosse estudar uma tribo e eu tivesse esse modo camuflado de ver aquela tribo sem a perturbar, lógico que eu usaria, né? Então eles fazem isso. Muito bem. Tony, o que aconteceria, ou o que acontecerá com as religiões tradicionais após um contato assim oficial? Bom, a primeira pergunta que eu faria, né, quem é realmente o maioral da espiritualidade aqui da Terra? Eles vão dizer, é fulano. E quem é o maioral da nossa região da galáxia? Ah, fulano. E quem é o maioral da nossa galáxia? Ah, fulano. E quem é Deus? Seriam essas perguntas que eu faria. Porque eles tendo um avanço maior tecnológico e moral, muito provavelmente eles já se aprofundaram mais nessas questões. Então, o que isso vai impactar? Algumas religiões vão desaparecer e outras vão se transformar, outras vão se adaptar, né? É isto. Lógico que vai ter alguns grupos que não vão aceitar isso de modo algum,
vão classificar, como já foi classificado lá no passado, como demônios, trazendo informações demoníacas, e entra preconceito, entra uma série de coisas aí. Isso é a famosa dissonância cognitiva. Quando a pessoa não consegue contra-argumentar, ela passa a odiar. Né? Isso a gente vem por aí tudo. A gente teve aqui alguns episódios que a gente abordou essa questão ligada a esses processos. Bom, religião é uma das que tem dominância nesse planeta em termos de propagar ideias e filosofias, uma maneira de se pensar a vida e de dominar também, de dominações, também tem a ver com as questões religiosas. O outro ponto que a gente abordou também aqui em outros episódios é a questão de extraterrestres vindo ao planeta por conta de minérios e conexões mais assim ligadas a finanças ou a fisicalidade das conexões, né? E aí eu pensando também em relação aos que dominam, como por exemplo, a indústria farmacêutica, que também tem processo, tem tecnologias em que, pelo menos espiritualmente falando, que você vê relatos de processos de cura, inclusive de o espiritual influenciando no processo físico, que pode ser que chegue uma tecnologia que, pronto, falência para a indústria farmacêutica, falência para os processos finanças, porque vai ter outras conexões. O que mais que você pode falar e também em relação a isso, em relação a esses processos, pode ser realmente uma grande mudança de paradigma, chegando a essas conexões extraterrestres, né? Bom, de futuro que eu vejo a longo prazo, né? Não vou nem dizer médio prazo, mas a longo prazo, tendo o contato efetivo ocorrido, vai ser uma revolução fantástica, né? O choque cultural que a gente vai ter no início vai ser incrível, mas como você disse, a indústria farmacêutica vão acabar, ou diminuir demais, né? Atualmente se diz que as indústrias farmacêuticas se preocupam em vender medicamentos e não em curar as doenças, né? Tendo esse contato, a gente passando para a regeneração, a moral do planeta vai ser outra, a energia do planeta vai ser outra. Então, esse objetivo das indústrias farmacêuticas vai se alterando, não é assim do dia para a noite, né? E vai se buscando cada vez mais a cura e não simplesmente prolongar um tratamento. Isso aqui, já, geral. Fora o que vier de fora. Então, serão outros sistemas de cura. Outros equipamentos, por exemplo, isso é uma especulação minha, em que com esse equipamento você consegue potencializar energias próprias, inatas do ser humano, como hoje a gente tem reiki, ou mãos de luz, né? Então imagina que você, extrapolando, você se aproxima do aparelho, ou você conecta alguns cabos no teu corpo, e consegue projetar uma energia muito mais forte e curativa. Só isso aí já elimina a indústria farmacêutica, falando só nessa questão. Lógico, aí entra tudo, né? Entra governos, entra política, entra indústria bélica, tudo isso entra nesse escopo aí. E falando em tecnologia novamente, e hoje está em voga nos últimos anos, porque é bem recente mesmo, qual a influência da inteligência artificial em relação a decodificações de mensagens alienígenas? E a gente perguntou também aqui para uma média, né, se já poderiam, existem tecnologias que podem possibilitar uma comunicação por meio da IA, e alguns falaram algumas conexões como prompts aleatórios, como sendo uma coisa de base, mas qual é a sua ideia em relação a isso, no caso da ufologia, no caso dessas mensagens alienígenas e a IA? A IA vai ajudar na interpretação, na decodificação. Não, de outra língua, tradução. Né? De começo é isso. Depois, na decodificação das tecnologias que eles vão nos repassar. Né?
como ela tem uma capacidade de interpretação e entendimento das coisas, ela lida com informação, não com sabedoria, né? Ela vai poder olhar aquele equipamento, analisar aquele equipamento, que seja apresentado para a IA, e vai dizer, a gente pode replicar isso de tal e tal modo. Nesse sentido que a IA vai nos auxiliar. Uhum. Eu não fico confortável com aquelas suposições de que a IA vai nos dominar e aí a inteligência do ser humano vai atrofiar a ponto de a gente não conseguir fazer mais 2 mais 2, né? Porque não precisa, né? A inteligência faz tudo pela gente. Eu acho que não, eu acho que a inteligência artificial é um excelente auxiliar, não um substituto. Uhum. Bom, a gente observa também as crianças de hoje em dia tendo uma outra perspectiva em relação à tecnologia, que eu fiz datilografia, e que também, então, nessas conexões já vê que vem com uma mudança, assim, para essas gerações muito fluida, muito natural. Como é que as crianças, por exemplo, autistas e de TDAH, que estão chegando por aqui, né, que tem o TDAH, estão com esse processo por uma causa energética, de frequência que você falou lá no início do programa, ou são seres que estão vindo para cá e com dificuldade na adaptação energética do planeta? Como é que você também... eu acho que tem ocorrendo um sobrediagnóstico, ou seja, um excesso de diagnóstico incorreto, né? Tem muita criança arteira tida como TDAH, né? THDA. Mas muitos espíritos novos estão chegando. A minha geração, nossa geração, é a geração de transição de provas e expiações para regeneração. Nós somos um grupo, né, os que mais se destacam, eu me coloco como observador e não propriamente como alguém trabalhando nisso, né, gostaria muito mais. Nós somos as peças necessárias para que essa transição ocorra. Mas tem outros que estão chegando para tocar o barco a partir disso, né? Estão chegando agora, vindo de outras culturas muito diferentes da terráquea, né? Então, realmente tem crianças aí com essas dificuldades, que vai precisar, será mais umas 2 ou 3 encarnações até se adaptar totalmente ao planeta Terra. Mas são crianças, ou espíritos, vamos chamar assim, destinados a acelerar o processo de início da transição, ou de consolidação da fase de regeneração. Uhum. Tony, o que seria, então, esses 3 dias de escuridão em um contexto de um apagão tecnológico? Bom, tem um evento de Carrington que ocorreu em meados do século, na segunda metade do século XIX, em que ele foi percebido nos telégrafos a partir do mundo, né? Então, Europa e Estados Unidos, em que isso foi percebido. Foi quando a gente começou a lidar com a eletricidade, né? A ponto de as pessoas tomarem choque quando pegavam nos trincos de porta. O que foi o evento de Carrington? Foi uma explosão solar com ejeção de massa solar. Se estima que tenha sido, que eles chamam de X, né, quando está num limite muito forte, o extra. A gente tem tido explosões em X1, X, outros dias teve uma de X8, muito forte. Eles estimam que esse do evento de Carrington foi entre 15 e 30, ou seja, muito mais forte do que essas últimas. Se esse evento de Carrington ocorrer agora, nos próximos meses ou anos, né, não tem muito como prever isso, mas neste ciclo solar ainda que estamos, né, ciclo de forte atividade solar, o que ocorreria? Isso vai interferir em tudo o que for eletro e eletrônico, né? Principalmente nos eletrônicos. E aí afeta o quê? Os satélites e todos os nossos meios de comunicação, incluindo aí internet, televisão, enfim, tudo, né? Celular, tudo.
A espiritualidade nos tem repassado de que esse período de intensa atividade solar chegando na Terra vai durar em torno de 3 dias, ou 3 noites, digamos assim. Então seriam pelo menos 3 noites em que não vai ter energia elétrica circulando, para nada, né? O celular funciona com energia elétrica, o carro, os nossos tem todo módulo eletrônico, também tudo isso vai parar. É um penho, um pulso eletromagnético vindo do Sol. Lógico que isso vai causar pane ou dano em uma série de equipamentos, satélites, equipamentos de informática e tudo mais. Então a gente vai levar um tempo para recuperar isso, mas a eletricidade volta, né? Então por isso que você diz 3 dias de escuridão, que as cidades vão ficar sem energia. É isso. Uhum. Os 3 dias de escuridão é uma escuridão eletroeletrônica. Não é que o sol vai apagar, o sol não vai continuar brilhando, o dia amanhece, anoitece, normal, né? Se nós não tivéssemos nada elétrico funcionando, se nós ainda estivéssemos no século XVIII, XVII, por aí, a gente não iria nem perceber. Hoje a gente está super dependente. Para transmitir isso daqui, precisamos de eletroeletrônico, né? Fazer essas publicações. Todo o tempo a gente está com o aparelhinho, a telinha, né, com a gente, interagindo com as pessoas. Então a gente está bastante dependente de eletroeletrônicos na nossa vida, né? Mas por que vai ocorrer isso, né? Porque nosso planeta, pela média da energia da população, nós criamos uma aura energética no planeta. Esse pulso é para limpar essa energia. Lógico, não é só tirar a energia. Aí a gente vai entrar em espiritualidade mesmo. É necessário que os muito negativos sejam removidos e vai se aproveitar este período para fazer essa remoção dos últimos que ainda estiverem remanescentes por aqui. Já estão saindo, né? Já vem saindo há algum tempo, não é de agora, né? Mas tirando esses últimos, o que se faz? Faz a limpeza da sujeira que eles deixaram e segue o planeta, como foi feita essa limpa, e saindo a fonte desta sujeira, o nível energético do planeta, nessa aura, vai melhorar. É para isso que serve, é uma limpeza do planeta. Mas vão se dar bem quem estiver dentro de um agroglifos com seu celular, porque aumenta os sinais, é isso? Não. Por que eu estou falando isso? Porque como é que se explica, por exemplo, nas análises dos agroglifos, né, o aumento do sinal do celular ali dentro daquele círculo? Inclusive, esse foi o último tema que a gente abordou com o Geva, foi agroglifos, né? Sim. O que acontece? Não tem nem torre perto e o negócio ali funciona. Como... No Brasil se observou isso. Isso é no Brasil. Mas também se observou uma outra coisa que é comum lá na Inglaterra. Porque lá, quando chegou o celular, já tinha torre para todo lado, né? Então eles nunca chegaram a perceber isso. Mas a gente teve a sorte de, quando ocorreu lá em Ipuaçu, a torre mais próxima estaria a 40 quilômetros, né? Em Chapecó, né? Então, o Geva foi no primeiro lá em 2008, e ele foi ver se estava tendo alguma alteração no celular. Antes dele sair, até a gente falou, olha o celular, né? Porque lá na Europa, lá o pessoal vê que interfere e tal, né? Aí ele chegou, lógico, olhando de fora, viu, 0 sinal, não tem torre nenhuma. A cidade, ninguém tinha celular ali, Ipuaçu, porque não tinha torre, não funcionava. Então, a hora que ele foi olhando, né, a hora que ele entrou, ele olhou, sinal cheio, né? Que tem aqueles pauzinhos, a gente chama, né? Os 5, né? Ali. Ele ligou para mim, ligou para outros colegas, tô aqui dentro, aqui funciona, eu saio 1 metro para fora, não funciona, né? Lógico que isso espalhou. E daí as pessoas trouxeram e fizeram até um videozinho, eles colocaram 5 celulares, cada um de uma operadora. Claro, Vivo, Oi e outras, né? Eram 5 celulares dentro do agroglifo, os 5 com sinal cheio. Uma região onde o sinal é 0.
Mas também ocorre, além disso, né, a gente sempre faz esse teste, em 2013, ocorreram 2 no mesmo dia, lá em Ipuaçu. Próximos um do outro, eu diria que uns 3, 4 quilômetros um do outro, em linha reta. Bom, nós fomos no primeiro, né? Bacana, fiz as leituras, né, eletromagnetismo lá em cima, né, todas as características. Eu consegui classificar até hoje 29 ou 30 características que podem ser observadas no agroglifo. Não é que todo agroglifo tem as 30, né? Alguns têm umas, alguns têm outras, mas em geral até essas 30 já foram constatadas. Mas aí fomos no primeiro, energia eletromagnética lá em cima e tal. Eu tinha também um aplicativo no celular que também media isso, né? Fomos no segundo, as mesmas coisas e tal. Aí voltamos para o terceiro, eu acho que foi à tarde. Isso. Para o terceiro, não, para o primeiro, na tarde. Porque daí veio uma repórter de Xanxerê, né? E ela deixou a câmera fotográfica dela com 3 baterias, a bateria da câmera e mais 2 reservas, deixou carregando a noite inteira, né, para não ter problemas. O Givaer estava com uma câmera profissional e eu estava só com o celular, só usando a câmera do celular. Mas aí ela entrou no agroglifo, a gente estava ali, né, Givaer fotografando, eu fotografando, e ela falou, em 5 minutos, eu disse, opa, descarregou a bateria da minha câmera. Eu disse, bom, eu tenho a reserva. Ela pegou, pôs a outra, zerada a bateria. Pegou a outra, zerada a bateria. Zerou 3 baterias, uma na câmera e 2 na bolsa que ela estava a tiracolo. E aí o que eu percebi, eu fui medir novamente o campo eletromagnético e estava muito alterado, assim, né? Estava esquisito, não estava marcando um ponto, ele estava pulando demais, né? Eu disse, bom, deixa eu ver a bússola eletrônica. A bússola, antes ela girava assim, loucamente. A bússola estava pulando, ela foi pulando, né, de um ponto para o outro. Que estranho, né? Disse, bom, saí do agroglifo, continuou o problema no meu celular. Falei, opa, né? Alterou alguma coisa. Levei para o conserto e disseram, olha, estragou o sensor magnético do celular, que ajuda no GPS, na bússola, né, no sensor de campo eletromagnético. E disse, queimou, torrou isso aqui. Né? E, bom, comprar outro celular, porque esse já era. Né? Então, isso ocorreu em 2013, ou seja, a descarga das baterias e o dano no meu celular, também dentro da agroglifo. Então, ocorrem vários efeitos. Mas o mais curioso é esse. A tal ponto que quando ocorreu agroglifos em outros pontos, né, a gente via outras pessoas, não fomos só nós que fomos pesquisar, né? As pessoas já chegando próximo, eu testemunho isso, e elas, liga o celular, vamos vendo pelo celular, né? Uhum. Para ver a alteração do sinal, e tem realmente. Né? Sim. Uhum. Outro ponto também relacionado aos agroglifos é a questão dos animais. Por que os animais, os cavalos, as ovelhas, aqueles que estão ali perto daquele agroglifo fresco, não querem entrar, não entram, e tem algum risco também para quem está ali dentro, além dessas alterações no aparelho, como aconteceu aí no pifou aí do seu celular? Na Inglaterra, vários outros pifaram também, né? Os animais, se você os levar, até você consegue pôr eles lá dentro. Mas tem alguma coisa, alguma diferença energética, como eu disse, altera um sensor eletromagnético, e alguns animais, né, principalmente os migratórios, têm isso bastante forte, um sensor eletromagnético interno, ou a bússola interna que os guia. Provavelmente eles percebem essa alteração, né, e dizem, opa, aqui tem algo estranho, e desviam alguns por isso. Outros talvez tenham uma sensibilidade maior à própria energia que emana dos agroglifos. Essa energia ela é muito intensa logo que se forma e ela vai decaindo ao longo dos dias. Ela vai 3, 4 dias, 4 dias depois já não tem nada, só tem o desenho daí, né? Não tem mais a energia.
Então, os animais percebem, por algum sistema, que ali é diferente. Por isso que evitam. O que eu e o Gilberto vimos no de 2016, só que é aquela coisa que você vê, não dá nem tempo de filmar. Uma ave vinha se aproximando, né? Eu acho que devia ser uma rolinha, alguma coisa assim, né? Quando chegou para passar pelo agroglifo, ela bateu as asas e desviou, né? Olá, né? Aí já foi, perdemos o momento do registro. O que as pessoas dizem é que gansos em formação, né? Quando vai passar por cima do agroglifo, abrem, contornam e formam novamente. Mas tem uma outra característica de animais em agroglifo. Por exemplo, insetos, é um silêncio dentro do agroglifo. Você está no campo, tá mosquito batendo no rosto. Você entra no agroglifo, não tem isso. As moscas que estão lá, que a gente percebe, ou estão mortas já, algumas mortas grudadas pela tromba, e outras ainda estão vivas, mas a probóscide dela, que é como ela se alimenta, grudada na planta. Você consegue pôr o dedo na mosca. Você vê que ela está batendo a asa, mas não sai. Isso é em termos macro, né? Em termos micro, nesse de 2016, eu fiz a coleta de plantas e solo dentro e fora do agroglifo. Como veterinário, a gente aprende a fazer essa coleta para fazer exame de pastagens e tal. A gente encaminhou isso para o laboratório e foi constatado a esterilização do solo e de parte das plantas, a parte mais basal das plantas, dentro do agroglifo. Fora normal, dentro do agroglifo, aquilo estéril, né? Como que você esteriliza a campo aberto, a céu aberto, né? Com vento rolando e tudo mais. Interessante isso que você está comentando com a gente, porque ontem a gente teve uma gravação aqui com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira e o Wagner Borges, e o Sérgio estava falando sobre as pesquisas dessa bússola interna que está na pineal, que existe tanto nos animais quanto nos seres humanos, sim. Identificando todas as percepções eletromagnéticas, né, associando inclusive com isso que você está trazendo, que ocorre dentro dos agroglifos, né? Sim, sim. É porque a gente consegue medir a energia dentro do agroglifo, né? Ela é mensurável, é um fato científico, né? Não é assim, é fácil de fazer uma agroglifo. Você pode fazer um desenho no chão, né, amassando capim, mas coloca essas energias, essas alterações que tem no agroglifo ali dentro. Nós não temos tecnologia para isso, né? Aliás, eu sempre digo, os agroglifos nos trazem muito mais perguntas do que respostas, né? A gente constata coisas, mas por que aquilo ocorre, como aquilo ocorre, não temos tecnologia para isso ainda. Maravilha. Recomendo vocês também acompanhar aqui uma entrevista que eu fiz com o Jevaé sobre agroglifos. A gente mostrou até fotografias, alguns lugares que ele visitou no planeta. Está aqui disponível aqui no YouTube, vai lá e pesquise Jevaé ou Jeva, que eu acho que tem também a hashtag lá que a gente colocou, Jevaé. Você vai encontrar essa entrevista, tá? Agradeço a todos vocês que nos acompanharam hoje com essa temática de ufologia e espiritualidade, aqui com o Tony. Olha só, para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, no Instagram é Inajar Kurovski. Inajar Kurovski, Tony, esse que está passando aqui embaixo, aqui, ó, só Inajar Kurovski, você acessa lá, que vai ter saber das novidades, o que ele tem feito, o que está sendo compartilhado, onde ele vai estar dando mais entrevistas e outras conexões, e você pode aprofundar também esses conhecimentos, tá? Inajar Kurovski, está aqui no Instagram. Agradecer a vocês todos mais uma vez, quero agradecer mais uma vez aqui ao Tony, a disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouquinho das suas experiências, e vou pedir para ele deixar também uma mensagem de encerramento, como a gente sempre faz aqui, e antes de subir a nossa vinheta. Então, o que eu digo para todos estudem o tema, não é ler sobre o tema, estudem com mente aberta. Algumas pessoas acham que ufologia é só aquela ufologia 3D que a gente fala, só as manifestações físicas. E ufologia é muito, muito mais amplo do que isso. A gente poderia ficar conversando aqui uns 3 ou 4 dias sobre isso e não iria esgotar o assunto, o tema de ufologia e espiritualidade, né? Incluindo aí os agroglifos. Tem muita informação sobre isso também. Então, a mensagem que eu deixo é isso: estudo com reflexão e mente aberta.